Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler. Deixa eu ver aqui. Primeiro versículo. Hebreus 11, versículo de número 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Todos nós sabemos, né, o que significa fé. Todos nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que a gente não vê. A gente não está vendo, irmãos, mas a gente espera. É a fé. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho o estudo de fé aqui com vocês. Fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com você. Eu quero que você preste muita atenção e que você possa hoje aprender a usar a tua fé. Nós estamos falando a respeito da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava apertado de uma multidão, mas uma mulher chegou nele, com a fé dela, fez sair virtude do Senhor e ela foi curada. Uma multidão estava apertando Jesus, mas Jesus sentiu um toque diferente no meio de tantas pessoas. Então ela soube usar a fé naquele momento. Então nós precisamos, irmãos, usar fé. E todo mundo sabe o que é fé. Todo mundo acha que sabe o que é fé. Só que, irmãos, a gente só consegue usar fé quando eu e você, nós estamos num dia mau. Muitas pessoas precisam do impossível para mexer com a fé dela, né? Quantas pessoas vai para a igreja em busca de um impossível? Quantas pessoas vai para a igreja, irmãos, buscando a Deus? Quantas pessoas vão para a igreja esperando uma transformação? Muitas pessoas vão, irmãos. Tem pessoas que vão por amor, mas infelizmente nem todas vão. Às vezes a pessoa vai naquele momento que já correu para todo lado, que nada resolveu. E aí acontece igual a mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha gastado tudo, ela já tinha feito tudo. E aí ela ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. Então muitas vezes acontece isso, muitas vezes aconteceu isso na minha história, ou na sua história, ou na história de alguém que você conhece, que esperou acabar todas as possibilidades para ir para a igreja. E aí ela conheceu, ela ouviu falar de um Deus que é invisível, de um Deus que ele é tocado através da nossa fé. E só que, irmãos, a gente não consegue muito bem entender como é que usa a fé. Porque a fé, ela é diferente de acreditar. Fé é diferente de você, eu vou ajudar as pessoas, eu acredito que Deus vai me ouvir. Irmãos, é diferente. A palavra diz que para cada ato gera uma recompensa. Né? Tem pessoas que acham que estão fazendo bem, estão indo no hospital, estão ajudando os pobres, acham que isso vai agradar a Deus, acham que Deus vai se agradar dela, irmãos, e não é por aí. A palavra diz que só tem uma forma de nós agradarmos a Deus, é nós chegarmos diante dele com fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitos vão para a igreja para querer agradar a Deus, muitos pegam um cargo na igreja para querer agradar a Deus, muitos fazem doações, fazem obras sociais para querer agradar a Deus, mas não é por aí, irmãos. Quem ajuda os pobres, a palavra diz que nunca vai ser abandonado, Deus sempre vai honrar. Quem ama vai ser retribuído com amor. Então para cada ato que eu faço tem uma recompensa. Agora, para agradar a Deus é só com a minha fé. Então a gente acredita num Deus que é invisível, mas a gente não entende o poder da fé. E a fé, irmãos, não é acreditar que você pode alguma coisa. A fé é acreditar que vai acontecer. E isso faz com que Deus realize aquilo. Mas não é porque eu quero,
É porque eu acredito que vai. É diferente. Então a gente precisa usar a nossa fé. Só que a palavra diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não se vê. Como que eu vou crer numa coisa que eu não estou vendo? É difícil, irmãos. Não é fácil. Mas a gente consegue. Se nós treinarmos a nossa mente, se nós crermos na palavra que é ministrada, na palavra que está escrito aqui, a gente consegue. Eu vivi muitos milagres de fé. Eu vi muitos impossíveis de fé na época que a gente tinha uma empresa. Eu precisava pagar um boleto de valor X, irmãos. Eu não tinha um centavo. Antes de fechar o dia, eu fechava um cliente e a pessoa ia lá e pagava à vista em dinheiro. Era o dinheiro que eu precisava. Eu não tinha, mas eu tinha certeza que Deus ia enviar de alguma maneira. Então, a fé você tem que ver, você tem que ir além. Você não pode ir pelo raciocínio lógico, mas da onde que vai vir esse dinheiro? Não tem como é que vai ser, como é que vai fazer? Irmãos, é fé. A gente crê, a gente tem que crer. Porque se a gente não crer, se a gente não crer, se a gente não usar a nossa fé, a gente não vai agradar a Deus. A gente precisa usar a nossa fé. Agora, a fé, a gente não pode usar ela em dias bons. Dias bons a gente não precisa ter fé. Se você está com saúde, você está com dinheiro, né? Você está vivendo a bonança, você vai usar a fé para quê? Você não vai usar, irmãos. E a fé também, a gente não usa ela lá dentro da igreja, né? Você acha que você vai para a igreja porque você tem fé, você vai para a igreja, naqueles momentos você vai usar fé. Quando a gente, exemplo, se nós chamarmos alguém na frente para orar, um cadeirante, toda a igreja se levanta com a mão para cima, todo mundo tem fé que nós vamos orar e o cadeirante vai levantar e isso aqui. Todo mundo tem fé dentro da igreja. Só que ali, irmãos, nós estamos num lugar, num ambiente favorável para nós acreditarmos. A fé, ela é manifesta nos dias maus. É naquele momento que você está sozinho. Erguer a mão, adorar, chorar dentro da igreja é fácil. Difícil é quando você está sozinho. E é nesse momento, é no dia mau, que a fé precisa ser manifestada. É no dia mau que eu e você precisamos mostrar que nós temos fé, que nós acreditamos. Que não sabemos de onde, mas vai vir. Então muitas pessoas acreditam, elas têm uma esperança que vai acontecer, irmãos, mas a fé realmente ela não tem, porque ela é baseada em emoção. E quando nós estamos no culto, nós estamos adorando, agora mesmo, aqui ou aí, a palavra diz que o Espírito Santo está do nosso lado. Se a minha fé for possível para tocar no Espírito Santo que está do meu lado, irmãos, virtude vai sair dele em qualquer momento. Não é só dentro da igreja. Em qualquer momento eu posso usar a minha fé. Em qualquer momento eu posso acionar isso na minha vida. Eu posso tocar no Espírito Santo com a minha fé. Qualquer momento que eu quiser. Qualquer momento de apuro que eu tiver. Porque é nos momentos de apuro que revela aonde que está a minha fé. Qual é o tamanho da minha fé. Não é lá dentro da igreja. Não é rodeado de pessoas. Sabe quando você percebe que você não tem fé, irmãos? Quando você liga para várias pessoas e pede aquele irmão. Sabe aquele irmão? Todo mundo conhece o irmão que é ousado. Todo mundo conhece o irmão que é do mistério. Todo mundo conhece o irmão que Deus usa ele para revelar. Você mostra que você não tem fé quando você liga para esse irmão. Porque você está em apuro e você não sabe o que fazer. Você liga para o irmão, porque o irmão, quem sabe, através da fé do irmão, e Deus faz, irmãos. Deus não faz. Deus não faz, irmãos. Deus não faz. É você que tem que usar a sua fé. Você tem que buscar aumentar a tua fé. A fé é a coisa mais linda que tem viver pela fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Agora, se a gente for olhar para nós, será que nós estamos sendo justos?
estamos suportando viver pela fé? Então, aquela mulher, ela, no meio de uma multidão, ela fez a diferença. Ela tocou ali no Senhor. Ela tocou nas vestes, não precisou nem tocar nele, foi nas vestes de Jesus. Muitas vezes o Espírito Santo está passeando, irmãos, dentro da igreja, está passeando no mover do Espírito, no mover ali do culto. Ele passeia, ele passa do seu lado, ele senta no seu colo, ele faz carinho em você. Mas a sua fé está muito longe, você não consegue sentir nem acreditar que o Espírito Santo está ali e você pode tocar nele. Você sempre precisa de alguém que está intermediando isso daí. E não é isso que o Senhor quer. Mesmo no meio de uma multidão, você pode fazer diferença e é isso que Deus quer. Já viu aquela história daquela pessoa que faz 30 anos que ela está dentro de uma igreja e nada aconteceu na vida dela? Nada. Ela sempre está na mesma vida. Você encontra ela conta as mesmas coisas, mesma vida, mesmas queixas. Aí passa 10 anos, você encontra ela conta as mesmas coisas, as mesmas queixas, as mesmas dúvidas. Por que essa mulher, essa pessoa, dentro da igreja tanto tempo, irmãos, ela não teve transformação na vida dela? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, em vez dela usar fé, ela duvida. Muitas vezes você não alcança sua bênção, sua vitória, porque em vez de você usar fé, você duvida. E a palavra diz também que nós não podemos ser igual a onda do mar, que vai e vem, não podemos, irmãos. Nós temos que ser firmes, nós temos que andar pela fé. Nós temos que prosperar cada dia mais, irmãos, para as pessoas olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. Então aquela pessoa, você acha que ela até está indo, mas daqui a pouco você vê ela já está voltando, irmãos. Você acha que ela deu um passo, nossa, agora ela vai avançar. Mas não, irmãos. Por quê? Porque no momento que ela poderia ter alcançado a vitória dela, ela duvidou. Então a culpa, aí uma pessoa dessa coloca a culpa de repente na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no pregador. E não é isso, irmãos. A culpa é sua e da dúvida que você deixou entrar no teu coração. Então, a fé e a dúvida, elas são inimigas, elas não ocupam o mesmo espaço. Aonde tem dúvida, a fé não está. Aonde que tem a fé, a dúvida não entra. Então, a gente precisa deixar a dúvida de lado, irmãos, e crer. Olha a situação que o mundo está vivendo, o que nós vamos perder em crer, em acreditar, em desejar ardentemente alguma coisa e crer que Jesus vai fazer. Crer, irmãos. Nós não vamos perder nada, irmãos. Nós já perdemos muito tempo. Brincando de ser crente muitas vezes. Está na hora de nós fazermos a diferença. Está na hora de nós rompermos. Porque quando Deus permite nós passarmos por um momento onde nós precisamos do impossível, irmãos, é porque Deus quer glorificar o nome dele na nossa vida. Quando Deus permite um homem ou uma mulher precisar do impossível, irmãos, é porque dias gloriosos estão por chegar. Quando uma pessoa precisa tocar no Jesus, ela precisa do impossível. Quando ela toca, todos sabem que ela recebeu um milagre. Todos sabem que aquilo não poderia ser dela. E o nome do Senhor é glorificado. Então, quando Deus permite que eu e você chega a alcançar esse impossível, o nome dele vai ser proclamado, o nome dele vai ser glorificado, irmãos. Porque a gente vai confessar com a nossa boca, glória a Deus, porque foi um impossível, foi um milagre. Então a gente precisa usar a nossa fé. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que usar a nossa fé. Nós temos que olhar
para as coisas que a gente não está vendo ainda e profetizar e acreditar. Não importa a circunstância, mas nós temos que acreditar. Outra coisa, irmãos, como que eu já mencionei, Jesus está em todos os cultos, a presença de Jesus está lá. O Espírito Santo está pairando pela igreja. Todos os cultos. Onde você está, o Espírito Santo está com você. Aqui na minha casa, o Espírito Santo está. Na tua casa, o Espírito Santo está. Agora, só a presença do Espírito Santo não é suficiente para causar um milagre. Ele quer te abençoar. Ele quer me abençoar. Mas ele precisa, irmãos, a parte dele é ele nos abençoar. Agora, ele precisa da nossa parte, que é a fé. A presença de Jesus não é o suficiente para causar um milagre na tua vida. Às vezes as pessoas vão em determinadas igrejas e falam: nossa, Jesus não estava nesse culto não é possível. Jesus estava, irmãos, mas o que estava dentro da tua mente, dentro do coração, era uma baita de uma interrogação. Era uma dúvida. E aí onde tem dúvida, Jesus não opera. Então, a presença de Jesus não é o suficiente. A presença de Jesus está lá. E agora, e você? A sua parte, que é a fé, tá lá? Tá aí? Tá onde você precisa? Então não adianta falar assim: Jesus está comigo, beleza, e daí? E você tá fazendo a sua parte, que é a fé? Então a gente precisa, irmãos, que não adianta. Ele tem o poder para resolver o nosso problema. Ele tem o poder. Agora ele quer ver se a gente tem a fé para arrancar esse poder dele. Que foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher, ela chegou e ela tocou no Jesus de uma maneira que ele perguntou: quem é que me tocou? Os discípulos até brincaram: então a multidão te aperta e você pergunta: quem te tocou? Aí ele fala: não, mas é que de mim saiu virtude. Então será que nós, irmãos, temos fé suficiente para tocar em Jesus e tirar a virtude dele? Naquela multidão, será que só aquela mulher que conseguiu esse feito? Ela foi mencionada aqui, né? Agora, se outras pessoas fizeram isso, a gente não sabe. Mas, irmãos, por onde Jesus passa, aquele que tiver fé, ele pode ser curado. Aquele que tiver fé, ele pode sair do pecado. Aquele que tiver fé, ele pode se livrar dos vícios. Aquele que tiver fé pode ter sua vida financeira transformada. Aquele que tiver fé. Então, quando Jesus, aonde Jesus está, irmãos, é uma oportunidade que muitas pessoas perdem. Muitas pessoas entram nas igrejas, entram nos lugares que está falando de palavra, entra e sai do mesmo jeito. Entra e vai embora pior. Por quê? Porque em vez de prestar atenção, de buscar fé, de adorar, fica olhando para o outro. Então, onde Jesus está, ele é uma oportunidade da bênção que eu e você estamos precisando. Onde Jesus está, ele a parte dele vai ser feita, irmãos. Aí falta a minha e a sua. Será que em cada culto a gente tem saído e tem tocado em Jesus e tem tirado virtude dele? Será que toda vez que a gente ouve assim: Jesus está aqui? Ah, tá. Então, essa frase já ouço, uma frase de efeito. E não é, irmãos. Jesus está lá, mas a nossa incredulidade não deixa a gente sentir. E pior, não deixa a gente tocar. E se eu não toco, eu venho embora do jeito que eu estou, pior. Então a gente precisa olhar a fé de uma outra forma. Você precisa buscar aprender mais sobre a fé. Você sabe que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que você tem ouvido? O que é que você tem feito quando ninguém está te vendo? O que é que você tem preenchido os momentos que você está sozinho, os momentos que você não está fazendo nada? Esse tempo de pandemia, muita gente ociosa. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão vendo? Então, se sem fé é impossível agradar a Deus,
E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, se eu quero agradar a Deus, se eu quero tocar em Jesus, se eu quero que saia a virtude do Espírito Santo, irmãos, eu tenho que ter fé. Eu tenho que buscar colocar minha fé em ação. E quanto mais exposto ao impossível eu e você quanto mais situações que nós temos para exercer a nossa fé, irmãos, mais a nossa fé vai ser aumentada. Mais a nossa fé vai ser aumentada. Você já pensou que maravilha que não seria se todos os problemas eu conseguisse com a minha fé tocar em Jesus? Se todos os problemas, o primeiro que ocorresse era para os pés do Senhor? Ia ser uma maravilha. Mas não, irmãos, a gente não faz isso. A gente corre para todo lado. Mas Jesus, a gente sempre deixa por último. Então, que a partir de hoje, você tenha essa consciência que Jesus está nos lugares, Jesus está aí com você, mas você precisa tocar nele. Só a presença dele do teu lado não quer dizer nada. A sua fé que vai tocar nele, porque servimos um Deus invisível, então nós usamos a nossa fé, que é a coisa mais invisível ou mais ilógica que nós podemos ter. Porque falar que eu acredito num Deus invisível já é ilógico, é coisa para doido, para maluco. Então eu tenho que usar a minha fé, que é mais ilógica ainda, para tocar nele. Então quando eu toco nele, eu sou salvo. Quando essa mulher tocou nele, ele falou: a tua fé te salvou. Quando Jesus perguntou quem me tocou, a mulher se declarou ali: eu te toquei. Então Jesus falou para ela: a tua fé, não foi o teu toque, é a tua fé, não foi a minha presença te salvou. A tua fé, porque ela tocou em Jesus. Quando a gente fala que Jesus está com saudade, irmãos, ele está com saudade do seu toque. Ele está com saudade de te sarar, de promover algo bom para você, de mudar a tua história. Aquela mulher, ela viveu 12 anos dia mal. 12 anos dia mal. Ninguém quer viver dia mal, a gente não gosta de dia mal. Aquela mulher, ela viveu 12 anos dia mal. Mas, irmãos, bastou um toque em Jesus, que a história dela mudou. Bastou um toque. Então não espere, irmãos, vocês gastarem todos os seus recursos, sabe? Não espere a sua história ser conhecida. Irmãos, toque em Jesus. A oportunidade que você vê, ele está lá, ele vai passar lá. Ou dobre, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, fala com teu pai que te ouve secreto, irmãos, toque nele com a tua fé. Ele vai fazer, irmãos. Então que naquele momento que aquela mulher tocou em Jesus, a história dela foi mudada. Então quando eu e você tem fé, acontece duas coisas. Primeiro, a gente não tem dúvida. Quando eu tenho fé, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando eu tenho fé, irmãos, eu vivo Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam, eu não tenho dúvida. Quando você tem fé, você não tem dúvida. E outra coisa que acontece, a sua fé traz um resultado. A sua fé faz o resultado acontecer. Então aquela mulher, ela não tinha dúvida nenhuma. Eu vou tocar em Jesus e ele vai me sarar. Ele vai me curar. É só eu tocar nele. E ela não teve dúvida. Ela foi, tocou nele. E quando ela tocou nele, a história dela foi mudada. Quando ela tocou nele, a enfermidade dela foi sarada. Quando ela tocou nele, o resultado que ela tanto precisava aconteceu. Eu não sei em que área
que você tem sofrido, pelejado, muitas vezes você tem clamado, mas muitas vezes atrás do seu clamor já está uma dúvida, já está um será. Então, irmãos, a partir de hoje, eu falo para você, entre com a certeza de que você vai tocar em Jesus e você vai receber a tua vitória, você vai receber o teu milagre, você vai fazer sair virtude dele e a tua vida, a tua história vai ser mudada. Amém? Que você possa estar meditando. Procura, irmãos, eu sempre falo para as mulheres, procura ler, lê lá, joga lá no YouTube, vai para a internet com uma ideia na cabeça, com um propósito na cabeça, sabe? A internet é uma ferramenta maravilhosa, vocês estão me vendo pela internet. Hoje a internet está proporcionando às igrejas fazer a ministração da palavra, mas, irmãos, pega um celular sem ter um destino, pega um celular sem ter uma orientação, sem ter um propósito. Você vai absorver um monte de coisas ali que não tem fundamento nenhum, só informação irrelevante e perigosa. Então, aprenda, busque aprender como aumentar a tua fé. Procure, irmãos, tem tanta coisa boa na internet. Então, aprenda mais sobre fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero agradar a Deus. E toda oportunidade que eu tenho de usar minha fé, eu vou usar. Porque eu sei que eu vou tocar em Jesus e a minha história vai ser mudada. Então, a partir de hoje, passe a ver a fé de uma forma diferente. E eu creio que o Senhor, Ele vai se agradar demais da tua vida e vai transformar e mudar toda a tua história. Amém? Que você possa meditar nessa palavra e que você